Muito boa tarde. Como vão as coisas? Final de domingo, início da semana. Fundamental que tenhamos escolhido esse momento, essa comunhão, essa nossa prática de buscar a melhor sintonia como principal decisão para ter uma boa semana. Todos queremos uma boa semana. A maioria de nós certamente já ultrapassou aquela postura mais infantil de que boa semana, bom dia, boa vida é aquela onde nós não temos conflitos, não temos problemas. A maioria de nós já entendeu que a vida é uma escola, um hospital, e que uma escola não pode ficar sem lições, um hospital não pode ficar sem remédios. E mesmo quando elas venham difíceis ou eles venham amargos, é para isso que nós estamos aqui, para aprender e para nos curar. Então, não há como aprender e se curar sem lições e sem remédios. Então, para muito além de pedirmos a supressão dos problemas, a eliminação dos desafios, os nossos pedidos, a nossa ação, a nossa religação com o alto deve ser sempre no sentido da atitude, de buscarmos a boa atitude para bem enfrentarmos, para extrairmos das situações tudo que elas têm de terapêutico e de pedagógico. É isso que nós viemos aqui, que essa semana seja lúcida, nós tenhamos lucidez e coragem essa semana, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber o que Deus está querendo nos ensinar a cada situação, a cada encontro, a cada desafio que nós enfrentarmos na vida. Com essa atitude, certamente ganharemos muito em lucidez, em olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja com todos nós. Hoje nós viemos falar da questão do sacrifício. O sacrifício é uma das práticas mais antigas da religiosidade humana. Jesus fala muito de sacrifício e certamente ele não fala daquele sacrifício primitivo, daquele rito sacrificial que caracterizava as religiões mais primitivas, onde se oferecia frutos, animais e mesmo seres humanos, crianças, mulheres, para aplacar a ira dos deuses e para conseguir o favor dos deuses, afastar as desgraças e atrair as graças. Prática que não mudou completamente, ainda sobrevive nos nossos ritos, nas nossas promessas, nas nossas práticas religiosas em geral. Onde a maioria de nós, quando se dedica a uma religião, quando paga um dízimo, cumpre um ritual, cumpre as suas obrigações religiosas, sem dúvida esperamos uma proteção, uma diminuição dos problemas, uma facilidade. E quando essa não vem, nós ficamos de mal com Deus. Esse certamente não é o padrão de sacrifício agradável a Deus, não é certamente desse sacrifício que Jesus nos falava. Mas o Evangelho está cheio de exemplos de situações sacrificiais que são extremamente lúcidas, importantes e estimulantes para os nossos sacrifícios também. Uma passagem que eu gosto muito é que depois do batismo de Jesus por João Batista, os escribas e fariseus, pensando haver encontrado uma estratégia bem calculada, pensaram em intrigar
um profeta contra o outro, um dominar contra o outro. Viram uma maneira de jogar João Batista contra Jesus. Então foram até ele e falaram: João, aquele a quem batizaste, agora prega alguma distância daqui e reúne uma grande multidão. Olha só, vieram mexer com o ego, vieram estimular o ego, vieram espicaçar o ego para que ele tomasse a direção de João Batista, tomasse a dianteira de João Batista e o dirigisse numa guerra contra Jesus. Qual foi a reação de João Batista? Eu não lhes disse que eu não era digno de atar as correias das sandálias dele? Olha que resposta. E continuou: é preciso que eu diminua e que ele cresça. Essa lição, essa postura de João Batista condiz completamente aquela observação de Jesus que ele era o maior entre os nascidos de mulher. Porque João Batista mostrou a plena ciência do sacrifício agradável a Deus. Assim como ele proclamou ser necessário para ele, é necessário também para nós. Que nós sacrifiquemos o homem velho para que nasça o homem novo. Como num parto, figura tão usada na sabedoria, na espiritualidade antiga, onde é preciso que a mãe sofra contrações, angústias, dores, para que nasça o filho. Ou em outra figura também muito rica e muito utilizada na espiritualidade desde a antiguidade, é preciso que morra a lagarta para que nasça a borboleta. Esse é o sacrifício agradável a Deus, porque revelam todas as grandes, as importantes contribuições humanas, elas convergem para esse ponto no qual nós temos dois eus, o eu aparente e o eu verdadeiro. O eu aparente e o eu essencial, o eu social e o eu divino. O Cristo interior e o homem velho, o homem novo e o homem velho. São muitas as disciplinas, como o budismo, a psicanálise, a teologia de Paulo de Tarso. Muitas contribuições vão convergindo para esse ponto fundamental. Nós temos dois eus. E é preciso que o eu aparente diminua para que o eu essencial cresça. Que o ego, o orgulho e o ego diminuam para que o eu divino cresça. Essa noção, ela é um pano de fundo fundamental. Outro exemplo dos evangelhos fabuloso nesse sentido é de Maria Madalena, trazida pelo nosso livro de referência aqui para os nossos encontros aos domingos, Boa Nova. Nesse livro, Boa Nova, que eu não me canso de recomendar porque ele é realmente fantástico, ele tem um capítulo chamado Maria de Magdala, que fala sobre a Madalena, claro, e que fala das angústias dessa mulher, da acomodação incômoda que ela vivia antes, já que era uma mulher belíssima e tinha encontrado uma maneira muito inteligente de extrair fama, dinheiro, poder da sua beleza.
Ela tinha boa parte da elite daqueles tempos, tanto de Roma quanto da Judéia, em suas mãos. Então, ela reunia o que naquele tempo e hoje permanece sendo o ideal humano: dinheiro, poder, beleza, fama. Mas ela se angustiava com essa situação. Se angustiava, e quando surgiu aquele profeta na Galileia e ela foi vê-lo, ao vê-lo, ela percebeu a mudança que ele trazia. Sentiu no seu coração a transformação, o preenchimento do seu vazio. Porque por trás dessa felicidade humana há um vazio. Quantos são os artistas que se acabaram em drogas? Não é verdade? A lista é enorme. Alguns se mataram mais diretamente, outros se mataram indiretamente, mostrando vazio de vidas faustosas em castelos com muito dinheiro, muitos carros, como Michael Jackson, Elvis Presley, Elis Regina. São muitos, é uma lista enorme de angústias, de dores em que fica claro o vazio da felicidade humana. Maria Madalena viveu, deixou a felicidade humana para encontrar aquele amor encarnado, para viver as lições do amor encarnado, para se transformar com o amor encarnado, já que ele mesmo, Jesus, revelou que o amor cobre a multidão dos pecados, a multidão dos erros humanos. E ela foi nessa tarefa. E nesse livro mostra uma angústia, um diálogo fabuloso entre Maria Madalena e Jesus. Em determinado momento ela pergunta ao mestre: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela lidava muito com essa sede, ela sentia e vivia muito esse vazio, trazia essa questão muito forte em si e perguntou ao mestre: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Olha que pergunta luminosa, não é? E a resposta então: Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Você nunca se impressionou com a quantidade de sangue derramada pelos heróis da história? Napoleão Bonaparte, Duque de Caxias, Alexandre, a lista é enorme. A lista é enorme daqueles que se elevaram com sangue nas mãos, não é? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. E aí a lista não é tão grande, mas é luminosa. O próprio João Batista, sacrificado nas mãos de Herodes, Mahatma Gandhi, sacrificado nas mãos do fanatismo, Sócrates, o grande fundador, a grande referência da filosofia, sacrificado pelos poderosos do seu tempo, e o maior de todos, é claro, Jesus Cristo,
sacrificado pelo maior império que já teve na Terra e por uma das nações mais brilhantes que já habitou esse planeta, os judeus. Esse sacrifício, porém, rendeu frutos luminosos. De uma maneira menos física, Buda, Siddhartha Gautama, também sacrificou o sucesso e a felicidade humana, o poder, o dinheiro, a fama, representada pela herança do cargo de seu pai, que era um rei. Também Francisco de Assis sacrificou-se, pelo menos no projeto de império que o seu pai, um riquíssimo comerciante, tinha para ele mesmo. E assim foram inúmeros aqueles que se sacrificaram. Mas o que eles estavam sacrificando? Não é verdade? Continua Jesus: na condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam as batalhas? Elas cultivam e as batalhas destroem. Uma imagem muito bonita, né? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Deus não desiste nunca de nós. E por entre as nossas falências, nossos assassinatos, nossas destruições, permanece acreditando, permanece investindo, permanece dando novas oportunidades de vida, como essa que nós temos agora, para todos nós. Quantas oportunidades já tivemos, não é verdade? E Madalena observa a Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Que resposta! Essa resposta marcaria a vida de Maria Madalena. Efetivamente, com essa programação moral, com essa programação de vida trazida por Jesus a Maria Madalena, no sentido do sacrifício, do seu ser velho, do seu ego, do seu orgulho, do seu projeto de poder e de felicidade vazia que ela cultivou até ali, ele disse a ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E aqui o autor espiritual Humberto de Campos conta o que foi a vida de Maria Madalena, a qual não está descrita nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, certamente pelo machismo daquela época, já que Atos dos Apóstolos relata os atos dos apóstolos homens. Dificilmente alguém se refere a Maria Madalena como uma apóstola. O próprio nome no feminino fica estranho, porque nenhuma mulher foi considerada assim. Ao final desse relato, você ficará pelo menos em dúvida se Maria Madalena não merece a condição de apóstola de Jesus.
porque aqui o autor revela o que aconteceu ao final da vida, depois de ter sido escolhida por Jesus, por ser a primeira do colégio apostólico a vê-lo renascido, ao vê-lo após a ressurreição. Acabadas as aparições luminosas de Jesus, Maria Madalena se viu na Galileia, como a maioria dos discípulos se viram após as últimas aparições, as últimas materializações de Jesus. Eis que, porém, os discípulos resolvem ir a Jerusalém. Maria Madalena candidata-se a ir junto, mas ninguém aceita sua presença. Eles, considerando-se privilegiados, iluminados, puros, não podiam ter a seu lado aquela mulher. Rejeitaram Maria de Magdala. E ela ficou à volta do lago de Genezaré, na Galileia, num dilema, porque ela não podia voltar à vida anterior, mas também a vida que ela ganhou com Jesus parecia não ter espaço para ela. Continuou fazendo o que era possível para garantir sua sobrevivência, sem saber o que fazer da vida. Na sua mente, na sua alma, no seu coração, a voz de Jesus sobre o sacrifício, sobre a porta estreita e recomendando: crê somente. Pois foi nessa situação que um grupo de leprosos alcançou a região e teve todas as portas fechadas para eles, ninguém os quis receber. Maria de Magdala condoeu-se e resolveu dirigir-se a eles e pregar a boa nova de Jesus. De forma que todos os dias, no final da tarde, ela manteve esse rito com eles, até que eles lhe disseram dos planos de continuar a sua viagem, a sua caminhada, já que pretendiam ir à capital da Judéia. E ela perguntou a eles se não aceitariam a sua presença, e eles, com muita alegria, acompanharam Maria na viagem até Jerusalém. Como sabem aqueles que têm uma maior leitura dos evangelhos, dos textos sagrados, dos livros que comentam, àquele tempo a Judéia não tinha uma instituição para ajudar os pobres, os excluídos e particularmente os doentes de doenças graves. Eles constituíam vales próximos às cidades, mas não muito próximos, onde eles colocavam todos os doentes, particularmente os leprosos. Era o vale dos excluídos. E eles, chegando a Jerusalém, foram diretamente a esse vale. Maria de Magdala não. Foi à casa do caminho, tentou se entender com os discípulos, mas teve novamente as portas fechadas. Viu que o seu espaço era no Vale dos Excluídos. E ali, dia após dia, mês após mês, ano após ano, todos os finais de tarde, reunia aquela insólita comunidade de miseráveis, doentes, excluídos, para falar da inclusão das inclusões, o amor puro e incondicional, revelado e exemplificado por Jesus. Conta o autor espiritual que depois de alguns anos de pregação, a própria Maria de Madalena começou a ver no seu corpo os sintomas da doença. E a mais linda das mulheres da Judéia começou a ver
a sentir os sintomas da doença que atacava exatamente a aparência das pessoas, deixando manchas, feridas, apodrecimentos que impressionavam pessimamente qualquer pessoa. E ali ela perdeu sua beleza física, mas ganhou uma beleza imorredora, uma beleza eterna. Sacrificou a sua beleza física em nome da beleza espiritual. Sacrificou as suas vitórias no mundo pelas vitórias com Jesus. E, ao final, ele descreve de uma maneira mais longa a sua morte. Nós não teremos como fazer isso. Mas quando ela estava próxima do desfalecimento, ela viu que sentiu que as árvores de Cafarnaum ela estava novamente sob as árvores, só que com a presença luminosa. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, se ajoelhou como antes, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ela havia sacrificado tudo o que parecia importante aos homens, mas desse sacrifício nasceu de dentro de si o eu divino, o self, o homem novo. Nasceu aquele amor que supera todos os orgulhos, as vaidades e os egoísmos, para amar incondicionalmente. Para nós que estamos nesse ponto da jornada onde nós precisamos optar, precisamos decidir, precisamos escolher para sermos escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Há muito tempo nós perguntamos como será feita a separação do joio do trigo, a escolha daqueles que irão ao reino dos céus e daqueles outros que serão lançados às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Pois a resposta está aí. O reino dos céus é aquele pedaço de terra ou aquele planeta, no nosso caso, cujos habitantes reconhecem as ordens do rei, reconhecem as ordens do amor, os mandamentos de amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqueles que não se mostrarem à altura do sacrifício do homem velho serão lançados às trevas exteriores. O que quer dizer isso? Era como Jesus podia se referir naquele tempo a outros planetas marcados pela dor, onde haveria prantos e ranger de dentes, marcados pela dor na forma de planetas de provas e expiações. Essa é a separação. E a separação é feita baseada nesse critério do sacrifício do ego, do sacrifício do egoísmo, do sacrifício do orgulho, da vaidade, do sacrifício do projeto de felicidade dos homens em busca do projeto de felicidade de Deus. Que nós estejamos à altura desse sublime sacrifício. Entreguemos os nossos sonhos superficiais e infantis de felicidade sensorial, de dominação, de riquezas, de seja feita a minha vontade, em nome da realização do amor, do seja feita a vontade de Deus.
Que assim seja para todos nós. É um convite complexo, sacrificial, mas alegre, essencial, que preenche e preencherá, sem dúvida nenhuma, o nosso vazio interior, a nossa solidão, as nossas almas. Muito bem, depois dessa primeira meia hora, agora nós nos dedicaremos à oração. Como nesse momento, falando de sacrifício, falamos de Maria de Madalena, ouvindo de Jesus e este se referindo ao sacrifício da mulher, da mãe, nós nos entregaremos ao sacrifício, pediremos ajuda do alto, pediremos a sublime parteira da humanidade para o nosso nascimento do homem novo. Pediremos assistência de Maria de Nazaré e com ela esperamos dar à luz o nosso eu essencial. Peçamos então com essa sublime figura de amor, saudando-a, distinguindo-a como a referência para os nossos corações. Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor é convosco. Bendita sois vós entre homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, porque Deus não faz diferença entre seus filhos e tu também não fizeste. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor encarnado, Jesus. Santa Maria, tu és mãe de Jesus, roga por nós que tanto erramos, que tanto nos equivocamos, mas que agora nos propomos ao acerto fundamental de nos libertarmos do ego e de deixarmos nascer o eu essencial, o eu verdadeiro, de nos limparmos da roupa brilhante que nos fascinava tanto até aqui, a roupa do corpo, e renascermos para o espírito, na forma do serviço, do sacrifício, do anúncio, da exemplificação da solidariedade, da compaixão, servindo a todos aqueles que se nos apresentarem nas vidas, tendo como sol o amor incondicional de Jesus. Essa é a nossa hora. Essa é a morte que nos está sendo pedida. Esteja conosco, Maria, agora, na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Com essa presença, com essa parteira sublime, nos encorajando, nos impulsionando à renovação, um novo alento, uma alegria fundamental dirigirá os nossos sacrifícios. Que assim seja para vocês e para mim, que nós renasçamos com Jesus e com Maria. E Maria de Madalena. Sublimes companhias para todos nós, não é mesmo? Que assim seja, graças a Deus. Agora, nós dedicamos a terceira parte do nosso encontro de domingo às perguntas. Vamos ver o que cada pessoa traz para a gente, para a nossa reflexão, para que a gente possa também trocar entre a gente, fazer esse intercâmbio tão gostoso. Primeiro saudamos Sônia, Cássia, Maria José, Maria Cristina, Andréa Salvatore, Janete, Leila, Sérgio Marques, Eliana Quiodo, Carmen, Mônica, Claudineia, a Mônica sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados
como um cristal que se coloca sob a luz e dilui a luz em variadas cores para todos os lados. Que assim seja conosco, lembremos em nossos corações, colocando nos comentários ou não o nome das pessoas, mas refletindo a luz que nos banha permanentemente vinda de Deus. Roseli, Sueli, Rosana. Rosana comenta que são felizes os que pertenceram à egrégora de Maria Madalena. Que nós possamos pertencer a essa egrégora de alguma forma, da maneira mais nobre, seguindo o seu exemplo de sacrifício, tão bem colocado aqui. Rosana fala que travou, é uma pena, de vez em quando a gente tem esse problema, tomara que tenha liberado e você tenha podido assistir de novo, minha amiga. Ok? A gente sempre lembra que as pessoas que tiverem problemas ou que quiserem acompanhar diversos outros momentos de estudo, podem acompanhar todos lá no nosso canal Maurício Zomignani no YouTube. É um convite para todos vocês e nós, já que estamos fazendo os convites, convidaremos também aos nossos livros. Já que todos eles têm como destino da renda obtida a Fraternidade Sem Fronteiras e outros trabalhos sociais. Saulo e Paulo, que assim como Maria Madalena foi um exemplo fantástico de remissão, de transformação numa mesma vida, Paulo é um exemplo lindo de transformação interior para todos nós. Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, é um livro que nos ajuda a fazer a pergunta fundamental: o que Deus está querendo ensinar nesse momento de nossas vidas? A gente abre ao acaso, é desses livros que a gente abre ao acaso e recebe dicas daquilo que é mais importante para cada momento. E Prudente, a Saúde segundo Jesus, um livro que estimula as pessoas a fazerem o Evangelho no lar, já que tem reflexões, citações de trechos pequenos do Evangelho de Lucas, o evangelista que era médico, e estudos curtos a respeito dos trechos, de forma a facilitar essa prática luminosa do Evangelho no lar, tão necessária que deixa de ser um convite como era antes da pandemia, para ser uma convocação. Estamos todos convocados a abrir nossas casas para a luz. Muito legal. Vamos continuar então, ver se mais alguém trouxe alguma outra reflexão que a gente possa então reforçar a colocação da nossa amiga Rosana Gomes de nos irmanar, de nos colocar em atendimento a todos esses seres que exemplificaram tanto o sacrifício. Maria de Nazaré, quando foi anunciado que estava grávida sem ter ainda conhecido o homem, sem ter se relacionado com seu marido, anteviu toda a tragédia que era destinada a mulheres naquela condição. Seria repudiada pelo noivo, pela família dela, pela comunidade, pela vizinhança, seria lançada nas ruas. A desonra completa, provavelmente o estímulo à prostituição. Mesmo assim, mantendo-se o anúncio do filho que ela estava já guardando em seu ventre, disse ao anjo Gabriel: faça-se na serva a vontade do Senhor. Como Jesus mais tarde diria: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como João Batista também disse
É preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. Tomemos todos esses exemplos citados aqui, como de Siddhartha, como de Gandhi, ainda há Sócrates, Chico Xavier. Todos os luminares tiveram que sacrificar-se para realizar obras magníficas de luz para os outros, para a sociedade e dentro de si mesmos. Sacrifiquemos alegremente, como uma mãe que sabe que sofrerá no parto, mas que, tendo a certeza da finalidade maravilhosa, entrega-se de bom grado, entrega-se confiante a esse momento inesquecível de sua vida. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Sacrifiquemos as aparências, sacrifiquemos o homem velho, sacrifiquemos o orgulho e o egoísmo, para que nasça de dentro de nós o amor incondicional, exemplificado por tantos luminares. Graças a Deus, ótima semana a todos e a todas. Foi um prazer estar com vocês nesse final de domingo. Nessa semana, como em todas as outras, sempre que possível estaremos às 18 horas fazendo oração-ação, para a qual nós convidamos todos os amigos e amigas às quintas-feiras, às 19h30, no perfil do SEB com C, Semente de Luz. Nós fazemos o curso Aprendizes do Evangelho, para a qual estão todos convidados, não importa se não assistiram nenhuma aula, serão todos muito bem-vindos. E todas as lives produzidas lá no SEB Semente de Luz, que retomou todas as reuniões públicas presenciais, às segundas às 15 horas, às terças e quartas às 20 horas, às quintas às 10 horas da manhã, aos sábados às 16h30 e aos domingos às 19h30. Aliás, hoje, 19h30, eu estarei lá no Semente para fazer uma palestra. Um prazer e uma alegria renascermos juntos, aprendermos juntos, nos darmos a luz. Ótima semana a todos, um grande abraço. Muito obrigado pela presença.